Tá, voltamos, irmãos. Vamos terminar a carta aos Efésios, tá? Depois eu vou fazer outras, tá? Aqui a armadura do cristão, no demais, irmãos meus, fortaleceis no Senhor na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne ou sangue. Olha aqui, ó, que eu acabei de dizer no vídeo lá, tá? E irmãos, vou pedir que vocês deixem o like aí, tá? Antes de mais nada, que no outro segundo vídeo eu esqueci. Se inscreva no canal, dê joinha, tá? Se gostou do assunto. E compartilhe os vídeos, sempre compartilhe, porque tem gente que precisa ouvir essas palavras, tá? Algumas são de consolo, de conforto, de estímulo, como eu já fiz vídeo assim, tá? E outras vão ser de repreensão, infelizmente. Se você crê em Deus, você tem que crer tanto no consolo, tanto nas bênçãos, quanto no regozijo, nas alegrias, como na repreensão e na admoestação. Entendeu? Tem que ter os dois, irmãos. Entendeu? Então vamos lá. Tá? Prosseguindo aqui, contra os principados e potestade desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, capacete, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Derribar, ok. Tá. Tomai o, como que é? E no capacete do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da sua salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso como toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeia, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Saudações finais. Orai para que vós também possais saber todos os meus negócios que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos, e caridade com fé da parte de Deus, o Pai, da do Senhor Jesus Cristo. Graça seja com todos vós que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em misericórdia. Amém. Então, aqui se encerra, tá, irmãos? Aí, que acontece? Acabou a carta aos Efésios, entendeu? Então, eu já expliquei tudo aqui, ó, em 3 vídeos para vocês, tá? Que a fé é por graça, tá? Não vem das obras, tá? Já está especificado nos vídeos aí, para ninguém se gloriar, e que nós somos conduzidos pelo Espírito. Falei dos frutos do Espírito: misericórdia, paz, amor, benignidade, alegria, mansidão, domínio próprio, tudo fruto do Espírito, tá? E falei algumas regras morais aqui, e falei que a gente tem que obedecer, né? Obedecer não a lei do Antigo Testamento, mas a palavra do ensino de Cristo, tá? Porque Cristo, ele veio para obedecer a lei no nosso lugar. A gente não conseguia obedecer todos os mandamentos, porque somos pecadores. E fora os 10 mandamentos, tem 623 mandamentos. Quem é que conseguiria cumprir? Ninguém, né? Então, eu vou fazer um outro vídeo entre a lei e a graça, tá? Então, foi mais para esclarecer, no sentido de Éfeso, o que o apóstolo Paulo estava falando. E mostrar para vocês de novo que a doutrina, que é um ensino,
dos apóstolos nas epístolas, epístola é as cartas, tá? Então aqui, ó, para vocês entenderem, saber separar, porque tem um Novo e Velho Testamento, certo? O Novo Testamento é o ensino para a igreja, não que os profetas, o Antigo Testamento não são válidos que a gente não possa estudar, tá? Mas eles servem como figuras, tá? E os evangelhos, sim, servem para todo, para os judeus e para os gentios, os evangelhos. O que é o evangelho? Mateus, Marcos, Lucas, João, são os 4 evangelhos, tá? Que tem, todos esses são os evangelhos, o ensinamento de Cristo, e ele está apontando para a era da igreja também, tá? E aí vem as epístolas, depois dos evangelhos. Quais são as epístolas? Para você ver a doutrina para a igreja da nova aliança, tá? Que Cristo fez com a igreja. Porque Deus faz aliança desde lá, de Gênesis com Abraão, mas a aliança das promessas da terra prometida, tá? Mas para a igreja, as promessas são espirituais e celestiais, tá? Não que a gente não tenha bênção aqui nessa terra, ou não possa ter. Tem, mas lembre-se que eu li lá em a carta aos Efésios mesmo, que nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Só você tomar posse. E se você entregou a vida para Jesus de toda a alma, de todo o coração, de todo o seu ser, você vai saber o que é as bênçãos espirituais. Porque não é só bênção de prazer na terra. As bênçãos espirituais é você ter discernimento do Espírito, você entender o que Deus quer falar para você, qual que é o seu propósito nesse mundo, você amar o seu próximo como a ti mesmo, você amar a Deus acima de todas as coisas. Primeiro buscar o reino do céu e todas as coisas serão acrescentadas. Tem coisas que eu oro sim, eu peço pelos irmãos, para Deus dar sabedoria, dar esclarecimento, para Deus curar alguma enfermidade, se for de acordo com a vontade de Deus, como eu já havia dito, né? Porque nem tudo está de acordo com a vontade de Deus. Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus dá um tempo nessa vida para cada um e nenhum de nós sabe qual o tempo que de cada um vai ter nesse mundo, só Deus, certo? Então, tem uns que morrem aos 19 anos, tem outros que morrem aos 40, tem uns que morrem aos 80, tem outros que morrem até 115 anos. Então, é propósito de Deus e desígnio de Deus, ele sabe por quê. E aí, de novo, entra onde entra a fé. Você sabe usar o tempo que Deus te deu aqui nessa terra? Muitos de nós, eu perdi muito tempo da minha vida, entendeu? E depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque a gente perde muito tempo, né? Se a gente tivesse descobrido antes, né, certas coisas. Então, a carta aos Efésios eu li para vocês entenderem que não é para apontar pecado, e cada um tem que ter a sua intimidade própria para com Deus, e cada um tem do seu jeito, não a fé é uma só, tá? Não tem vários tipos de fé, é só uma fé, a fé bíblica que ela ensina. Só que como você vai exercer essa fé? A Bíblia também te ensina como exercer a fé. Já li lá em Éfesos, tá? Só que assim, você vai pôr em prática todo o requisito da fé, ou seja, você crê que Cristo morreu por você, tá? Ponto. Você está salvo, você está selado, tá? E como que você vai exercer essa fé e vai andar em fé? Aí você vai ter que obedecer a palavra, você vai ter que ir para a Bíblia. E aí é onde que muitos não querem. Pode até estar salvo, mas vai ser enganado, entendeu? Vai ser lubridiado, vai ser tomado coisas de você, você vai sofrer, você vai ter perdas e não vai saber lidar com as perdas. Muitos entram em depressão, por quê? Porque não sabe lidar com as coisas. Eu já perdi muitos entes queridos, muitos mesmo, e eu me achei sozinho. Aí Cristo me fortaleceu. Então eu soube lidar com a perda, eu soube lidar com ela. E eu sei que todos nós um dia vamos, a não ser que Cristo volte antes e arrebate a sua igreja, né? Mas até lá, se ele não voltar, todos nós vamos passar pelo meio da morte, entendeu? Então a gente tem que saber lidar com as perdas, saber lidar com momentos bons e ruins, como vamos lidar com os momentos ruins, isso é fé, entendeu? Então é mais ou menos isso que eu quis explicar para vocês, tá? Eu sei que muitos podem não concordar, né? Estão livres para discordar, tá? Se houver alguma dúvida pode perguntar, né? Compartilhe sempre o vídeo com as pessoas, porque quando vocês compartilham o vídeo, não só meu, mas de outros irmãos que às vezes eu envio para vocês,
vocês estão fazendo já alguma vontade de Deus, porque você está levando o evangelho para uma alma que às vezes precisa, né? E às vezes ela está sem um norte, sem uma direção, e às vezes ela escuta uma palavra dessa, a gente não sabe como que a palavra vai chegar para a pessoa, né? Às vezes ela penetra na alma da pessoa e a pessoa se converte e crê e era tudo que ela precisava. Às vezes ela vai ouvir, não vai crer, não vai acreditar, mas como você vai saber? Se você não enviar, você tem que enviar. Entendeu? Às vezes você não tem o dom de pregar para a pessoa ali ao vivo, aí você enviando o vídeo, você já está de uma maneira indiretamente já pregando para a pessoa. Entendeu? Então, às vezes a gente pede para compartilhar por causa disso, para chegar a mais pessoas. Se você quer ajudar, quer ser ajudado, ajude o próximo também. Como o outro está te ajudando, como eu fui ajudado, eu estou ajudando outros, e é um círculo. Entendeu? O bem que você quer para você, queira para outros. Entendeu? Não fique preocupado com o que a pessoa vai pensar, se ela vai concordar. Isso daí é outra coisa. Lance a palavra, entendeu? Só lance, né? Aí o resto é com Deus. Se o Espírito Santo vai amolecer o coração dela, se ela vai ficar com o coração dela, é outra coisa. Aí já não te pertence. O que te pertence é fazer a sua parte. Sua parte é lançar, entendeu? Então é mais isso. Então, para vocês entenderem, Adão e Eva, ele saiu da presença de Deus por um pecado apenas. Entendeu? Então, nunca julgue ninguém. Então, quando a pessoa fala para mim que eu estou julgando a fé dos outros, eu fico triste, porque eu não estou fazendo isso. Porque quando eu falo para a pessoa se arrepender, para a pessoa buscar a Cristo, para a pessoa estudar a Bíblia, eu não estou julgando, isso não é um julgamento. Eu estou incentivando você ter intimidade com Deus, ter mais intimidade com Deus, entendeu? E ela vai se manifestar essa intimidade da sua forma. Entendeu? Não de uma forma torta, errônea, tá? De uma forma segundo a palavra de Deus. Só que não é igual a minha relação com Deus. A relação de cada um é única com Deus. Entendeu? Agora, eu falo de relação para com Deus, mas eu falo de intimidade para com Deus. Porque relação é uma coisa, você se relaciona com Deus através das orações, tá? Mas como você vai ter mais intimidade? Como você vai estar sensível a ouvir a voz de Deus? Tá? E como você vai saber que é a voz de Deus? Porque Deus também usa pessoas. Aí você vai lá na igreja, como você vai saber se aquela pessoa lá, aquelas palavras vêm de Deus ou não? Fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Aí, ó, Deus falando para julgar, mas não falando para julgar para você condenar a pessoa ao inferno. Não é isso. Isso só Deus pode fazer. Está falando julgar o que a pessoa está falando. Se ela está de acordo com a palavra de Deus. Como sabeis? Julgai pelos frutos. Como sabeis? O único meio de você saber se está de acordo com isso aqui, ó. Se não tiver, você ouviu. Você vai para sua casa, pega a Bíblia e confere. Entendeu? Outra coisa que eu dou de orientação para vocês, só que como às vezes tem novos inscritos no canal, né? E ele não viu os outros vídeos, então eu vou estar falando de novo. Como que se estuda a Bíblia? Não pegue, não pegue versículos isolados, tá? E creia naquele versículo isoladamente. Você tem que ler a história, tem que ler o contexto. Texto e contexto, tá? Porque você aí vai saber do que Deus está falando, por que ele está falando, para quem ele está falando, se faz sentido, se ele está falando para que ele serve para você mesmo, tá? Porque muitas das coisas servem para todos nós. Outras ele está falando especificamente para aquela pessoa. Então, texto, contexto. Dispensações. O que é dispensações? Tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento e as epístolas. Tá? As epístolas é a doutrina para as igrejas. Ou seja, ensino para as igrejas, como a igreja deve se comportar. Tá? Que ela deve acatar. Aqueles ensinos ali é para como a gente deve viver. Né? Para as igrejas. As outras coisas são evangelhos. Também dão um ensinamento para nós, para as igrejas, tá? E o Antigo Testamento serve como figura, entendeu? Para a gente entender como que aquele povo se comportava e o que a gente deve colher daquilo lá que eles fizeram de bom e descartar o que eles fizeram de mal, tá? E as interpretações das parábolas e das figuras, linguagem figurativa, entendeu? Nunca interprete isoladamente, sempre leia o contexto.
sempre faça perguntas ao texto. Quando você estiver lendo a Bíblia, você faça perguntas. Você tem que fazer perguntas, porque às vezes você não entende. E aí, mesmo se você não entender, Deus não abrir a sua mente, não te der a resposta, a carta de Tiago diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, ele dá livremente. Se você não tiver intenção de distorcer a palavra de Deus para a sua própria satisfação carnal, ele te revela. Agora, se você quer pegar a palavra de Deus e adaptar a sua mente carnal para... É o que fazem os falsos profetas. E aí Deus não vai te revelar. Ele te revela pouco, aí quando ele vê que a sua intenção é maliciosa, ele não revela. Porque vocês têm que saber, irmãos, porque a palavra de Deus, ela tem que ser interpretada segundo a vontade de Deus, não segundo a minha vontade, segundo a de vocês. Entendeu? Então você tem que orar ao Espírito Santo para ele te dar entendimento, esvaziar do seu entendimento intelecto humano carnal, porque muitos se dizem sábios. Aí lá em 1 Coríntios fala, tá? Você leiam lá na sua Bíblia quando tiverem tempo, que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque ele parece loucura. Porque quando você vai falar para o homem natural, o que é um homem natural? É um homem que tem a sabedoria humana, que foi dada por Deus, mas é para essa terra. A sabedoria espiritual é esta terra, é sobrenatural, entendeu? E o homem natural que ainda não se entregou para Cristo, o que ele vai entender? Ele vai ser inteligente, ele vai criar coisa. Tá aí o cientista, tá aí o homem que faz cada coisa extraordinária, irmãos. Mas essa é a sabedoria da terra. A sabedoria espiritual, ela não é dada por estudos. Ela é dada pela fé em Cristo. Cristo te dá a sabedoria. Não é através de pastor, não é através de ninguém. Lógico que eles podem auxiliar, pode. Mas é dada exatamente por Cristo. E eu vou provar isso quando eu fizer o vídeo da diferença da lei para a graça, vocês vão entender. Se quiserem entender também, né? Não tiver com a mente cauterizada, né? Porque as ideologias mundanas cauterizam a mente da gente. Faz a gente acreditar na mentira como se fosse verdade. Entendeu? Então, por isso que eu falo, tome cuidado. Então, o que acontece? A base é a Bíblia. Para tudo na nossa vida. Então, lá em Coríntios fala assim, o homem natural não compreende. Se eu falar para o homem natural de corpo glorioso, ele não vai entender isso. Ele vai falar, como que é isso? Como que pode? Se eu falar que Jesus ressuscitado, aí todo mundo fala que Jesus ressuscitou em espírito. Não ressuscitou em espírito, ele ressuscitou em carne e ossos. Só que ele não tinha sangue, o sangue ele deixou na cruz. E como que o ser humano... Só que Jesus não é ser humano, entenda? Jesus não é ser humano, ele é Deus. Ele se fez carne para morrer da vida, para entender o que a gente sentia na carne, para passar tudo que a gente passa, para depois a pessoa vai falar para Deus assim, ó, você não sabe o que a gente passa aqui, então você não entende a gente. Então ele veio, se fez carne, passou tudo que nós passamos aqui, sofreu, passou humilhação para compreender. Então ninguém vai poder falar que Deus não entende, ele entende sim, entendeu? Porque ele esteve aqui. Então, e ele deixou o sangue lá na cruz. Isso é o corpo glorioso. Ele ressuscitou em carne e osso, sem sangue. Porque o sangue foi contaminado. Então ele derramou na cruz. Não dele, o nosso, tá? Então hoje nós somos lavados pelo sangue dele, que ele deixou na cruz. E ele é vigente até hoje para nos purificar o nosso pecado. Toda vez que a gente peca, a gente confessa por causa disso. Então o que acontece? Cristo se pôs, depois da ressurreição, no meio dos apóstolos. Eles estavam numa casa fechada, janela e porta fechada. E Cristo se pôs no meio dele e falou, Pai seja convosco. Como? Ah, mas aí você fala, tá vendo? A prova que ele é espírito. Só que aí tem mais, onde que eu falo? Texto fora de contexto. Aí você não lê o resto da história, aí você baseia-se nisso. Então, o que acontece? O que é um corpo glorioso? É um corpo que ele é tanto espiritual como físico. Ou seja, muitos só vão entender isso na leitura da Bíblia ou só na glória. Para quem não estuda a Bíblia só vai saber na glória se for salvo, né? Então, o que acontece? Ele se põe no meio e ele falou para Tomé, não seja incrédulo, mas crente, toca nas minhas mãos e vê que eu tenho carne e ossos. Aí Tomé tocou e falou, Senhor meu, Deus meu. Aí ele pediu um favo de peixe e um favo de mel, e o discípulo deu a de comer. Como que o Espírito vai comer? O Espírito não come, irmãos. Entendeu? Então, isso que em Efésios fala, para que vós compreendeis as riquezas
incompreensível de Cristo. Ou seja, quem não tem Cristo não compreende essas coisas. Tá vendo? Então, você vai falar, a pessoa não vai estar na mente dela aquilo. Entendeu? E um novo convertido, não é porque ele não compreende que ele não se converteu. Às vezes ele está na caminhada. Então Deus vai esclarecendo aos poucos. Não é de uma hora para outra. Não é hoje você aceitou Jesus, hoje você sabe de todas as coisas. Não. Você vai estudando, você vai buscando, você vai compreendendo. Aí sua mente vai se abrindo, entendeu? Deus vai abrindo sua mente. E não é o pastor que te esclarece, é a própria Bíblia, é o próprio Espírito Santo que vai te dando entendimento. Porque Jesus falou lá no Evangelho de João, enviarei o meu Espírito a vós. E se eu não for para o Pai, o Consolador não vai poder vir. O Consolador é o Espírito Santo. E ele vai esclarecer e vai fazer-os lembrar de tudo que eu tenho dito. Então, aqui está a palavra da verdade, aqui está Cristo e aqui está o Espírito Santo. E aí, conforme você vai estudando a palavra, o Espírito Santo vai abrindo a sua mente e dando entendimento. Às vezes ele pode usar um irmão que já está mais à frente para te esclarecer, pode, mas como você vai saber? Sempre quando ele falar, você vem aqui na Bíblia e confere. Porque aí, se tiver de acordo com a Bíblia, você vai ter a confirmação de Deus, que aquele irmão falou a verdade. Entendeu? Por isso que eu falo, tudo que eu falo vocês comparem com a Bíblia. Lembre-se que eu estava lendo a carta aos Efésios e eu falava coisa antes e logo lá na frente Deus me confirmava. Aí eu lia para vocês e falava, ó, tá aqui, ó, tá vendo? Olha lá, Deus está confirmando. Entendeu? Então é assim, Deus vai nos esclarecendo. Então, é isso que eu queria esclarecer para vocês, que embora vocês, muitos creem na obra de Cristo na cruz, creem que ele veio em carne, creio que ele ressuscitou em carne e ossos, mas não estuda a Bíblia, não tem mais conhecimento da palavra, não tem, vocês estão salvos, mas vocês vão para o céu, mas vão sofrer aqui, vai ser enganado. A Bíblia ela serve para te dar entendimento, por isso que em Isaías Deus mesmo fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, você não busca, requer você dedicar um pouco de tempo aos conhecimentos. Entendeu? Veja aqui a minha TV, aqui está aqui atrás, ó. E aqui eu vou lá no YouTube e busco conhecimento e comparo com a Bíblia. Aí eu vou, estudo a Bíblia, vejo os vídeos, vejo o que faz sentido de acordo com a Bíblia, o que não faz. Eu não olho para a pessoa se ela é religiosa, se ela não é. Isso é uma chave, é um dom que eu sempre passo para vocês obter, que peça a Deus, que Deus vai te dar. Aí eu falo assim, mas você fala que falso profeta, você fala que igreja não vem de Deus, que religião não vem de Deus, e daqui a pouco você está ouvindo um pastor. Aí é onde que eu sempre falo. Gente, eu falo mal do sistema religioso, eu não falo mal do irmão. Eu falo mal sim do falso profeta. Eu não falo, que é o que eu sempre falo, às vezes tem muitos que estão na igreja de coração reto, mas ele não tem conhecimento da palavra, então eles são enganados, eles são manipulados pelo líder religioso, alguns que são falsos profetas. Às vezes até alguns líderes também são enganados, não todos, tá? Mas alguns líderes, não tem, eu vi uma entrevista de um líder da Universal do Reino de Deus que falou exatamente isso. Eu saí de lá e eu não tinha conhecimento. Então, quando eu comecei a buscar a palavra, eu comecei a entender. E ele pregava lá. Ele era pastor. Quer dizer, uma ordenança de homem, de junta de homem. Depois de um curso de faculdade, às vezes o cara nem passa. Eles movem os pauzinhos para poder aprovar o cara, para poder o cara ir lá para o púlpito e pregar. Aí ele ordena a pessoa pastor. Mas quem dá dom de pastor é Cristo, não é uma junta de homem, gente. Quando você lê a carta aos Efésios, você entende isso. Que Deus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Cristo levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Vem de Cristo os dons. E aí a carta de Paulo aos Gálatas, que eu vou ler daqui a pouco, no outro vídeo que eu vou fazer, vai mostrar isso para vocês. Entendeu? Que ele não recebeu de homem algum, e sim da revelação de Cristo. Entendeu? Aí os homens montam todo o cenário, com aparência de piedade. Eu já li lá no outro vídeo, eu li cartas de Timóteo, segundo Timóteo mandou a Pedro, e li para vocês. Quem viu, teve a oportunidade, tá lá, o vídeo tá lá no YouTube, quem quiser vai ver. Então, eu expliquei, abrindo os olhos espirituais das igrejas, tá lá no YouTube, né? Por quê? Porque a igreja está sendo enganada e Deus levanta profetas, levanta outros, para poder abrir a mente da pessoa, para poder revelar a verdade. Mas se a pessoa não quer aceitar, não tem como. Como que você vai pregar a verdade para a pessoa? A pessoa não quer, ela rejeita, ela endurece o coração, entendeu? Ela não quer, porque assim, ela só quer ouvir
massageia, a maioria das pessoas, não todas, só massageia de egos. Entendeu? Você pode, você consegue, você é o cara, você faz, você acontece. É legal ter esse estímulo? É legal, sempre eu friso, mas de acordo com a Bíblia. Ou seja, nem sempre o estímulo tá em só falar que você pode, você acontece. O estímulo tá em falar, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei passar por abundância, eu sei passar por privação, eu sei passar por perseguição. E tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Paulo foi perseguido, Paulo foi chicoteado, Paulo foi açoitado, Paulo foi, e Pedro também, tá? Pedro também. Todos os apóstolos foram perseguidos e eles não tiveram a fé? Então a fé não está atrelada das coisas somente que parecem ser boas, né? Ah, tá, o cristão verdadeiro tem que ser próspero, o cristão verdadeiro tem que ser... Vai lá, olha a vida dos apóstolos lá atrás, só que ninguém quer passar por isso. Ninguém quer passar pela luta, ninguém quer passar pela tribulação. Mas vai, porque Deus determinou assim, gente. Entendeu? E aí, por que Deus determinou assim? Para provar a fé de cada um de nós. Para ver aonde que a sua fé está apoiada. Sua fé está apoiada só quando as coisas estão boas? A sua fé está apoiada só quando você recebe bênção financeira? Sua fé está apoiada nisso? Sua fé não está apoiada quando você perde as coisas? Jó perdeu, lembre-se de Jó. Tá? E o retrato perfeito é Jó. O retrato perfeito é Paulo. O retrato perfeito é Pedro. O retrato perfeito é Cristo. O que aconteceu com Cristo? Foi perseguido, foi humilhado, foi cuspido, foi chicoteado. Certo? O que aconteceu com Cristo? Foi chamado de demônio, que ele expulsava demônio pelo poder de Beelzebub. Tá tudo lá nas escrituras. Entendeu? O cristão ele é perseguido. Não tem para onde correr. O verdadeiro crente ele vai ser perseguido de uma forma ou de outra, ou fisicamente ou espiritualmente, ou os inimigos espirituais ou o físico que o Satanás move, aquele que não crê nas escrituras, não crê em Deus, para poder perseguir quem crê. Então, gente, esse é o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é que enfrenta lutas, que enfrenta batalha, que luta contra luta, mas não lutar assim fisicamente com o seu próprio eu, lutar em oração, lutar com as armas espirituais, lutar com a palavra, que é a espada. Entendeu? Que nem lá em Efésios fala, se revestir de toda a armadura de Deus, porque os romanos eles tinham as armaduras. Então Deus usa de figura para poder mostrar para você, ó, quando você orar, ore assim, Deus, Cristo deixou o Pai Nosso como como figura, como não é que você tem que orar toda vez o Pai Nosso, porque lá no Pai Nosso, lembre-se, quando as pessoas oram pelo o Pai Nosso, é assim, ó, Pai Nosso que estás no céu, que significa que é para você saber que o seu Pai está no céu, entendeu? Não é para você repetir isso. É um modelo, foi dado de modelo. Não que você não possa orar o Pai Nosso, pode orar, mas você vai sempre orar essa mesma oração de Pai Nosso? Entendeu? O Pai Nosso quer você saber, ó. Aí, quando, vamos supor, Pai Nosso que está no céu, aí você vai orar assim: meu Deus e meu Pai, venho na sua santa presença, em nome de Cristo Jesus, te dar graças, ou te pedir isso, ou te pedir aquilo. Aí sim, é nesse modelo, por isso que o Pai Nosso serve. Aí, Pai Nosso que estás no céu, santo, santificado seja o vosso nome, para você saber que ele é santo, que você está pisando no... Deus falou para Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés, que a terra que você pisa é santa. Então, para você saber que Deus é santo, quando você se comunica com ele, você está entrando no terreno santo. Você está entrando na comunhão com Deus santo, que não tem pecado, tá? Você sabe que Deus é santo. Aí, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a vós o teu reino. Ou seja, venha a vós o teu reino. E o reino de Deus está dentro de cada crente verdadeiro. Então, seja feita a tua vontade, não a minha, não a sua, mas a vontade de Deus. Para você saber que a vontade de Deus é a que predomina. A vontade de Deus está acima da nossa. Seja contrária à nossa vontade, você tem que acatar. Você quer isso, mas Deus não quer. Deus quer aquilo. E aí? Essa é a verdadeira fé. Você acatar o que Deus quer para sua vida, não é o que você acha que tem que ser. Entendeu? Essa é a verdadeira fé. É você ser movido por Deus. Entendeu? Mesmo que às vezes você não vai entender na hora, mas você tem coisa que eu não concordo, ou que eu não entendo, aí eu falo, mas é Deus falando. Se Deus falou, mesmo que eu não concorde agora, eu vou crer. Entendeu? Isso é fé.
Entendeu? Porque você confia que se Deus falou aquilo, mesmo que você não esteja entendendo no momento, você vai entender lá na frente, ou que você não concorde no momento, foi Deus que falou. Entendeu? Tá me doendo? Tá. Deus falou isso pra mim. Deus fala pra você assim, você é pecador, você é isso. É igual assim, ó. Que nem o publicano. Tinha dois orando, tinha o fariseu e o publicano. O fariseu batia no peito. Eu não sou como esses daí, eu dou dízimo de tudo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu oro, eu jejuo, eu faço tudo isso. Não sou como esse publicano, tal. E o publicano, não ousando levantar os olhos por Deus, falou: Deus, tem misericórdia de mim, um pobre miserável pecador. Então, quer dizer, quem foi justificado foi o publicano. E o outro se exaltou, porque todo aquele que se exalta, disse Jesus, será humilhado. E todo aquele que se humilha para Deus, não é para o homem, tá? Será exaltado. O que é se humilhar? É você reconhecer que sem Deus você não é nada. É você reconhecer, dar glórias a Deus. É você reconhecer, se humilhar aos pés de Cristo, aos pés de Deus, em nome de Cristo, que você precisa dele, que ele precisa te guiar. Que sem ele, que você vai de mal a pior, que você não consegue vencer as coisas por você só, que você precisa de Deus na sua vida. Sem Deus nós não somos nada, com Deus nós somos tudo. Quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. Por mais que você tenha riquezas, você não tem nada, porque Deus fala, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, aí é uma barganha, você que escolhe. Você quer as coisas só terrenas? Tá? Então, é mais ou menos isso, irmãos. Então, Deus que abençoe, que Deus conduza vocês, dê sabedoria do Espírito Santo, que Deus ilumine a mente de vocês e que vocês entendam tudo isso que eu estou passando para vocês, não como um julgamento, sim como aprendizado. Porque para mim veio também, Deus me revelou. E às vezes doeu, Deus mostrou para mim, olhe para dentro de você e veja, para justamente isso, para você não apontar o pecado dos outros, para você não se achar melhor que os outros. Tire a capa de santidade, porque você só é santo aos meus olhos quando você se reconhece pecador e reconhece que você é justificado pela obra de Cristo na cruz, não pelas suas obras, não pela sua justiça própria. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, um abraço, até a próxima.